Olá, bem-vindo ao nosso canal. Vamos a mais uma questão de função exponencial. Bom, a questão ela diz o seguinte, ela fala assim, ó, resolva as seguintes inequações exponenciais. Então aqui a gente tem, ó, letra A, 25 elevado a 3 menos 4x, a isso daqui, dividido por 125 elevado a 2 menos x. Aí o que acontece? Este membro aqui, ó, ele tem que ser maior do que 5 elevado a 3x mais 1. Antes de partir para a solução, já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da solução, não deixe de curtir. Isso vai ajudar bastante o canal, tá legal? Então a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Minha primeira ideia, eu botei assim, ó. Vamos decompor em fatores primos as bases 25 e 125. Repara que essa base 25 é um número composto. Essa base 125 também é um número composto. A base 5 já é um número primo, né? Então não tem como decompor em fatores primos. Tá legal? Tranquilo? Então, pegando 125 e decompondo fatores primos. 25 é divisível por 5, né? Então, 25 dividido para 5 vai dar 5. Aí continua dividido por 5. 5 dividido para 5 dá 1. Então, 25 é igual a 5 vezes 5. E 5 vezes 5, representado em potência, é o mesmo que 5 ao quadrado. Tá legal? Agora, o 125, vou fazer a mesma coisa. Repara que 125 é divisível por 5 porque ele termina em 5, né? Então, 125 dividido para 5 vai dar 25. 25 dividido para 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, o 125 ele é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que é equivalente a 5 ao cubo, representado em potência. Então, esse 25 eu vou substituí-lo por 5 ao quadrado, e este 125 eu vou substituí-lo por 5 ao cubo. Tá legal? Então, eu botei assim, ó. Agora na inequação exponencial, vamos substituir a base 25 por 5 ao quadrado e a base 125 por 5 ao cubo. Então, esta base aqui, ó, 25, vai ser substituída por 5 ao quadrado e esta base aqui, 125, vai ser substituída por 5 ao cubo. Tá legal? Aí eu fico assim, ó, 5 ao quadrado, aí isso tudo elevado a 3 menos 4x dividido por 5 ao cubo, e isso tudo elevado por 2 menos x. Aí este membro aqui, ó, ele tem que ser maior do que 5 elevado a 3x mais 1. Tá legal? Repara que o expoente de fora ele multiplica o expoente de dentro, né? Então esse 2 ele vai multiplicar o 3 e vai multiplicar o menos 4x. Então 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes menos 4x, isso vai dar menos 8x. O mesmo raciocínio para cá, né? Expoente de dentro vai multiplicar o expoente de fora. Então, o 3 vai multiplicar o 2, 3 vezes 2 dá 6, e o 3 vai multiplicar o menos x. 3 vezes menos x dá menos 3x. Tá legal? Aí, este membro ele tem que ser maior do que 5 elevado a 3x mais 1. A gente repete aqui. Beleza? Repara que aqui eu tenho divisão de bases iguais. Então, eu repito a base e subtraio os expoentes. Lembrando que este expoente vai ser o minuendo e este expoente vai ser o subtraindo, tá legal? Então, é esse expoente menos esse. Eu botei assim, ó. Divisão de bases iguais. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, tá aqui, olha só. Esse expoente, ó, tá aqui, ó. Aí, menos este expoente. Tá vendo que tá aqui? Repara que esse expoente tem dois termos, né? Então, esse sinal de menos, ele pede parêntese. Por que o parêntese? Porque esse sinal de menos vai trocar o sinal de quem está dentro do parêntese. É como se fosse o menos 1 multiplicando 6 e o menos 1 multiplicando menos 3, menos 3x, tá? Então, você fica assim, ó, 5 elevado a 6 menos 8x, aí menos, parêntese, 6 menos 3x, aí isso daqui tem que ser maior, né, do que 5 elevado a 3x mais 1. Tá legal? Tranquilo? Tá. Então, aqui, ó, como eu falei, sinal de menos vai trocar o 6, que é positivo, fica negativo, e o 3x, que é negativo, fica positivo. Aí isso vai ficar 5 elevado a 6 menos 8x, aí menos 6x, menos 6, desculpa, ó, 6 menos 8x, aí menos 6, aí mais 3x. Aí este membro, ele tem que ser maior do que 5 elevado a 3x mais 1. Tá legal? Resolvendo aqui, ó, 6 com menos 6, isso vai dar 0, né? A
a gente pode cancelar esse com esse, tá legal? Aí, menos 8x mais 3x, isso vai dar menos 5x. Então, 5 elevado a menos 5x tem que ser maior do que 5 elevado a 3x mais 1. Tranquilo? Aí o que acontece? Como eu consegui igualar as bases, agora eu vou pensar nos expoentes. Como a base ela é maior do que 1, então esta desigualdade aqui, ó, vai ser mantida para os expoentes, tá? Então esse expoente ele tem que ser maior do que este expoente. Tudo bem? Aí eu coloquei assim, ó. Como a base 5 é maior que 1, vamos manter a desigualdade nos expoentes. Então tá aqui, ó. Menos 5x tem que ser maior do que 3x mais 1. Tá legal? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar letra tudo pro lado esquerdo. Então, eu vou pegar esse 3x que está desse lado como positivo, ele vai passar para o outro lado como negativo. Aí isso vai ficar menos 5x menos 3x. Aí isso daqui tem que ser maior do que 1. Menos 5x com menos 3x, isso dá menos 8x. Então, menos 8x ele é maior do que 1. Repara que o valor que multiplica o x é negativo. Então, para torná-lo positivo, eu vou multiplicar essa desigualdade toda por menos 1. Então, menos 8x multiplicado por menos 1, isso vai dar 8x. Regra de sinal, né? Menos com menos dá mais. E 1 multiplicado por menos 1 vai dar menos 1. Aí o que acontece? Esta desigualdade aqui, ó, eu também tenho que mudar. Ela é maior que, aí ela passa a ser menor que. Aí fica 8x menor que menos 1. Como eu quero o valor de x, então tem que tirar o 8. O 8 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x é menor do que menos 1/8. Tá legal? Então, essa é a nossa solução. A solução é x pertence aos reais, tá o quê? X menor do que menos 1/8. Tranquilo? Vamos para a letra B agora? Olha só. Na letra B, a gente tem o seguinte, ó. 0,04, aí isso daqui elevado a 3x mais 2, vezes 25 elevado a 1 menos 4x, aí dividido por 0,008, aí isso daqui elevado a 3 menos x, vezes 125, e isso elevado a 4 menos 3x. Aí o que acontece? O quociente disso daqui tem que ser maior do que 1, tá legal? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só, botei assim, ó. Sabendo que, ó, 0,04 é igual a 4 sobre 100, não é? Estou pegando esse número decimal, estou transformando em uma fração decimal. Como aqui eu tenho duas casas decimais, então eu vou pensar nesse número aqui, ó, sem a vírgula, né? Sem a vírgula fica 4 no numerador. E o denominador vai ser uma potência de 10 que tenha 2 zeros. Essa potência de 10 que tem 2 zeros é o 100, porque aqui tem duas casas decimais, então a potência de 10 tem que ter 2 zeros. Tá legal? Então isso fica 100 sobre 4. 100 sobre 4, pensa comigo, olha só, o 4 é o mesmo que 2 ao quadrado, e o 100 é o mesmo que 10 ao quadrado. Repare que tanto no numerador e denominador tem expoente 2. Então eu posso representar dessa maneira. 2 décimos, isso tudo elevado a 2. Repare que 2 e 10, ambos são pares. Então ambos dá para ser simplificado por 2. Então olha só, 2 dividido para 2 dá 1, e 10 dividido para 2 dá 5. Então isso fica 1/5 elevado a 2. Tá legal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inverter esse 1/5 aqui, ó, eu vou inverter essa base. Tá legal? Então, o inverso de 1/5 é o 5. É o 5 sobre 1. Beleza? Tranquilo? Aí, quando eu inverto a base, eu tenho que trocar o sinal do expoente. 5 sobre 1, o 1 no denominador não precisa aparecer, né? Fica apenas o 5. Então, fica 5 elevado a menos 2. Tá? A mesma coisa aqui, olha só. O 0,008. Então, aqui, ó, transformando em fração decimal, isso vai ficar 8 sobre 1000. Porque aqui eu tenho 3 casas decimais, então o denominador tem que ser 1000. Beleza? E o numerador vai ser esse número sem a vírgula. E 0 à esquerda não conta, então fica apenas o 8. Então, fica 8 sobre 1000. O 8, representado em potência, é o mesmo que 2 ao cubo.
E o 1000, representado em potência, é o mesmo que 10 ao cubo. Repare que o numerador tem expoente 3 e denominador tem expoente 3. Então, eu posso representar assim, ó, 2 sobre 10, isso elevado a 3, ao cubo. 2 sobre 10, a gente já sabe que dá para simplificar, né? Então, 2 dividido para 2 dá 1, e 10 dividido para 2 dá 5. Então, isso fica 1/5 elevado a 3. Beleza? Esse 1/5 aqui, ó, o expoente é 1, concorda? Beleza? Então, se eu quiser inverter essa base, botar assim, ó, 5 sobre 1, eu tenho que trocar o sinal desse expoente. Esse 1 que é positivo passa a ser negativo. A expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Então, fica 5 elevado a menos 3. Porque 5 sobre 1 é a mesma coisa que 5, né? Tranquilo? O denominador 1 não precisa aparecer. Então, ficando apenas o 5, tá? Agora aqui, ó, o 25. 25 é o mesmo que 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é o mesmo que 5 ao quadrado, representando potência. O 125. 125 é 5 vezes 5 vezes 5. Então, é o mesmo que 5 elevado ao cubo. Tá legal? Então, agora eu vou substituir. Eu vou pegar esse 0,04 e vou substituir por isso daqui, ó, que foi o que a gente achou. Beleza? Esse 25 eu vou substituir por 5 ao quadrado, que foi o que a gente achou. Esse 0,008 eu vou substituir por isso, por 5 elevado a menos 3. Foi o que a gente achou aqui, ó. E o 125 eu vou substituir por 5 ao cubo, que foi o que a gente achou aqui, tá? Então, isso vai ficar, ó, 5 elevado a menos 2, e isso tudo elevado a 3x mais 2, vezes 5 elevado ao quadrado, e isso tudo elevado a 1 menos 4x. Aí, dividido por 5 elevado a menos 3, e isso tudo elevado a 3 menos x. E 5 elevado ao cubo, e isso tudo elevado a 4 menos 3x. Aí, o quociente disso daqui tem que ser maior do que 1, tá legal? Agora, por propriedade de potência, o expoente de dentro vai multiplicar o expoente de fora. Então, o menos 2, ele vai multiplicar o 3x. Então, menos 2 vezes 3x, isso dá menos 6x. Menos 2 vezes 2, isso vai dar menos 4. Então, fica 5 elevado a menos 6x menos 4. Agora aqui, ó, expoente de dentro multiplica expoente de fora. 2 vezes 1 vai dar 2. E 2 vezes menos 4x dá menos 8x. Aqui é a mesma coisa. Expoente de dentro multiplica expoente de fora. Então, isso vai ficar menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 3 vezes menos x, isso vai dar mais 3x. Tá legal? Regra de sinal, né? Menos com menos na multiplicação é mais. Agora aqui, ó. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes menos 3x dá menos 9x. Aí isso daqui tem que ser maior do que 1, beleza? Repara aqui que eu tenho multiplicação de bases iguais. Ó, base 5 vezes base 5. Então, eu repito a base e vou adicionar o expoente. Vou somar esse expoente com esse. Então, isso vai ficar 5 elevado a menos 6x menos 4 somado a 2 menos 8x. Tá legal? Aqui embaixo a mesma coisa. Ó, multiplicação de bases iguais. Então, a gente repete a base e adiciona os expoentes. Então, isso fica menos 9 mais 3x adicionado a 12 menos 9x. Tá legal? Aí isso daqui tem que ser maior do que 1. Beleza? Aí isso vai ficar da seguinte maneira. Ó. Menos 6x com menos 8x, isso vai dar menos 14x. Menos 4 mais 2, isso dá menos 2. Agora aqui embaixo. 3x menos 9x, isso dá menos 6x. E menos 9 mais 12, isso dá 3. Então, fica aqui mais 3. Tá legal? Aí, isso daqui tem que ser maior do que 1. Agora, repare que eu tenho divisão de bases iguais. Então, na divisão de bases iguais, eu repito a base e vou subtrair os expoentes. Lembrando que esse expoente aqui, ó, vai ser o minuendo e este expoente vai ser o subtraindo, tá legal? Então, isso vai ficar 5 elevado a menos 14x menos 2, aí menos, aí coloca um parêntese, né? Aí menos 6x mais 3. Esse sinal de menos vai pedir o parêntese, porque esse minuendo aqui tem dois termos, né? Aí lembrando que o sinal de menos, troca o sinal de quem está dentro do parêntese. É como se fosse o menos 1, multiplicando menos 6x, e menos 1 vezes
3, tá? Então, você vai ficar, ó, 5 elevado a menos 14x menos 2, repetindo isso daqui, ó. Agora, esse 6x aqui que é negativo, fica positivo. Esse 3 que é positivo, fica negativo. Então, fica menos 14x menos 2 mais 6x menos 3. Então, menos 14x mais 6x, isso vai dar menos 8x. Menos 2 com menos 3, isso dá menos 5. Tá legal? Então, fica 5 elevado a 8 menos 8x menos 5. Aí, esse membro aqui tem que ser maior do que 1. Então, vamos substituir o 1 por 5 elevado a 0. Lembra que qualquer número, qualquer base elevada a 0, sempre vai dar 1. Então, como aqui a base é 5, então eu vou pegar esse 1 e vou substituir por 5 elevado a 0. Porque isso daqui é equivalente a 1, tá legal? Então, fica assim, ó. Fica 5 elevado a menos 8x menos 5, aí maior que 5 elevado a 0. Conseguimos igualar as bases. Repara que a base 5 ela é maior do que 1. Então, esta desigualdade aqui, ó, eu vou manter para os expoentes. Então, o que acontece? Este expoente ele tem que ser maior do que 0. Tá? Eu botei assim, ó. Como a base é maior que 1, vamos manter a desigualdade nos expoentes. Aí isso vai ficar menos 8x menos 5 maior que 0. Esse menos 8 que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Mas o que acontece? O denominador ele não pode ser negativo, o denominador tem que ser positivo. Então, para tornar este denominador, que é negativo, em positivo, eu vou pegar esta desigualdade aqui, ó, e vou multiplicar todos por menos 1, tá? Então, isso vai ficar, ó, primeiro, eu vou pegar esse 5 que está negativo desse lado, vou passar para o outro lado, fica positivo. Aí fica menos 8x maior do que 5. Agora sim, multiplicando por menos 1. Então, fica menos 1 vezes menos 8x, isso vai dar 8x. Aí, menos 1 vezes 5, isso vai dar menos 5. E esta desigualdade aqui, ela também muda, tá? Então, ela é maior que, aí ela passa a ser menor que. Aí fica 8x menor que menos 5. Como eu quero o valor de x, eu tenho que deixar o x sozinho. Então, esse 8 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x vai ser menor que menos 5 oitavos. Tá legal? Então, qualquer valor para x que for menor do que menos 5 oitavos serve como solução. Aí a solução ficou assim, ó. A solução é igual a x pertencente aos reais, tal que x é menor do que menos 5 oitavos. De boa? Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Bons estudos.